aqui mais eu partilho live da Ideia Lab. Estamos na nossa terceira edição, a acompanhar estes tempos de corona, assim como parte da nossa missão neste nosso trabalho remoto, de trazermos informação que seja útil para os empreendedores que nos estão a assistir e que ajude aqui, na medida do possível, a trazer alguma clareza, a partilharmos aqui algum do nosso conhecimento e das práticas que temos tido nas nossas empresas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão aí na audiência. Não se esqueçam, façam-nos muitas perguntas, conversem connosco. Eu sei que cada um de vocês tem preocupações que são muito pessoais, daquilo que estão a enfrentar nos vossos negócios, e a única forma de nós conseguirmos trazer aqui alguma discussão à volta disso é vocês perguntarem. Portanto, partilhem vocês também connosco. Hoje tenho duas pessoas aqui comigo, duas pessoas queridas, o Pedro da Flow Group e a Ana. A Ana agora a Ana agora não está aqui connosco, caiu, mas vai já juntar-se. Acredito que muito brevemente, já estivemos aqui numa pré-conversa, mas nós vamos andar, certo, Pedro? Pode ser. Ótimo. Pedro, então, pode ser que muita gente não te conheça, queres fazer aqui uma breve introdução? Sem problema. Boa. Bom, em primeiro lugar, olá a todos e obrigado à Ideia Lab por esta excelente iniciativa. Falarmos um bocadinho sobre como é que estão as coisas a correr no mercado e nesta situação de incerteza. Eu sou o Pedro Santos, sou português, vivo em Maputo há cerca de 5 anos. A minha empresa é a Flow Group, que é uma consultora na área dos recursos humanos, portanto trabalhamos em programas de desenvolvimento organizacional com as grandes empresas cá na praça, temas de cultura, de liderança, e, portanto, temos uma boa visão de como é que o mercado está também e como é que as empresas estão a reagir. A nossa empresa já tem alguns anos cá em Moçambique, abrimos cá em 2012 e ao dia de hoje somos cerca de 20 pessoas, portanto já não é uma pequenina empresa, já é uma empresa com uma dimensão assinalável. Boa. Olha, parece que a Ana está a juntar-se a nós. Ana, estás aí? Não. Então, enquanto a Ana ainda se junta, Pedro, vocês trabalham especificamente em recursos humanos, como tu bem disseste. Tu tens uma experiência super vasta em liderança, tendo também sido presidente da IESEC há alguns anos atrás. Uhum. Pedro, explica-me como é que estás a viver, ou conta-nos aqui um bocadinho como é que estás a viver esta liderança nos tempos de corona. Primeiro, de um lado pessoal, como líder, e depois com a tua equipa. Bom, eu acho que nós estamos a viver momentos muito incertos. Acho que ninguém experienciou algo parecido com isto ao longo das nossas vidas. Eu não vivi nenhuma guerra mundial, talvez os nossos avós, mas acho que é uma situação muito semelhante, em que nós não sabemos no dia-a-dia o que é o movimento seguinte. Eu acho que o desafio para a liderança é conseguir manter a calma e conseguir estar a observar a informação mais relevante e separar o que é informação importante e o que é informação que não acrescenta valor. Eu acho que todos nós temos muita tendência de ficar preocupados, mas acima de tudo o meu desafio pessoal tem sido o que é que eu controlo e tentar passar isso para a minha equipa. Nós focarmos muito mais naquilo que nós controlamos e não estarmos constantemente a pensar naquilo que não controlamos. Imagina, se nós passamos todo o dia a ler notícias, sabemos todas as estatísticas do corona, sabemos onde é que os casos estão a aparecer, isso no fim do dia não vai ajudar muito a melhorar a minha situação pessoal, a melhorar a situação da minha empresa. Então, acho que neste momento há algumas coisas importantes. Por um lado, conseguir manter esta calma e não entrar nesta onda de preocupação, de estar sempre atento às últimas notícias, perceber o que é que eu controlo e nós controlamos as nossas escolhas no dia-a-dia, onde é que nós estamos a pôr o foco, onde é que nós estamos a pôr os nossos esforços, a tentar ser criativos. Isso é muito importante. Depois,
junto da minha equipa, uma comunicação constante. As pessoas têm que estar por dentro das situações, têm que perceber como é que a empresa está a passar neste momento, têm que ter informação relevante para também poderem tomar decisões relevantes, ou seja, poderem se entregar mais, contribuir mais, procurar onde podem acrescentar valor. Eu acho que a transparência nesta altura é uma coisa muito importante para qualquer líder, não esconder a realidade das pessoas, não trazer surpresas de repente. Eu acho que este é um momento de mudança, se calhar muitas pessoas no dia a dia têm uma forma de liderar mais, de guardar informação. Não é o caso na Flow, que sempre tivemos uma liderança muito democrática, muito aberta, em que as pessoas sabem o que é o nosso dia a dia e mesmo a componente financeira da empresa e tudo mais. Então, continuar com essa política de abertura, transparência, eu acho que é importante, porque no final do dia, esta situação não vai ser resolvida por uma única entidade, não vai ser resolvida pelo governo, não vai ser resolvida pelos grandes empregadores, não vai ser resolvida só pelos líderes, todos nós temos um contributo a dar. E aqui o principal é, se os colaboradores sentirem que a empresa se está a preocupar, que a empresa está a ser honesta, a dar o seu melhor, as pessoas também vão querer contribuir, porque toda a gente vai querer continuar a ter o seu local de trabalho, o seu posto de trabalho no pós-crise e mesmo durante a crise. Então, eu acho que a transparência, a comunicação constante é chave. Mas, Pedro, tens plena noção que isso é uma forma de estar e uma cultura muito própria de uma organização como a Flow, não é? E, sem dúvida. Que outras lideranças estão ainda assim a enfrentar imensos desafios em, de repente, por exemplo, como se tornarem mais abertas e transparentes, como se aproximarem mais da base. Mas já voltamos aí, temos a Ana novamente em linha. Ana, está a ser um massacre para ti, mas muito obrigada por te manteres forte. Pois, estamos aqui a ter algum problema de conexão, mas acredito que agora a coisa vai funcionar. Boa. Ana, não nos vamos atrapalhar se voltar a acontecer, mas ia pedir que muito rapidamente te apresentasses, dissesses de onde é que vens e o que é que fazes. Podes começar por aí? Sim, claro. Meu nome é Ana Berta Mazuse. Eu sou advogada na Irinque Rocha Advogados. E trabalho necessariamente com diversas áreas, como comercial, mas também direito de trabalho. Ótimo, Ana. Então, vais-nos trazer para aqui um pouco esta dimensão daquilo que são as leis, as obrigações, os direitos e os deveres, aqui um bocadinho neste contexto da gestão dos recursos humanos neste contexto de crise. Mas antes de avançarmos para aí, explica-nos lá, Ana, como é que na Henriques Rocha Advogados vocês estão a viver. Acredito que tu tenhas pessoas com quem também estás a gerir na tua equipa, tens a liderança da empresa também muito próxima de vocês ou não. Explica-me um bocadinho como é que estão a viver estes tempos de crise. Bom, desde que esta crise do coronavírus começou, sempre foi uma preocupação nossa interna começar a pensar em medidas que nós pudéssemos adotar caso Moçambique confirmasse o primeiro caso ou caso nós entrássemos numa situação de estado de emergência em que nós estamos agora. Portanto, sempre foi uma preocupação, muito antes de Moçambique confirmar o primeiro caso, muito antes do próprio presidente da República declarar o estado de emergência, nós já vínhamos falando em como é que nós poderíamos gerir essa situação caso isso viesse a acontecer. A partir do momento em que foi confirmado o primeiro caso, a liderança do escritório decidiu, antes da declaração do estado de emergência, que nós deveríamos começar a optar pelo teletrabalho. A nossa profissão, até certo modo, permite que nós possamos trabalhar a partir de casa. É claro que sempre, algumas vezes, precisamos de um suporte administrativo, que também sempre podemos ter, mas nós começamos a adotar esse regime mesmo antes da declaração. Temos a Ana aqui cortada novamente. Mas pronto, penso que eles também se organizaram
a trabalhar remotamente, pelo menos ela parece que está numa sala de casa. Pedro, há aqui, quero trazer aqui duas dimensões. De facto, há empresas que pela natureza do seu trabalho podem estar a trabalhar de casa e têm todo um conjunto de desafios ao nível de gerir e motivar a equipa e de manter a coisa a funcionar, mas há outras que pela natureza do seu próprio trabalho também obrigam a que esteja no local, muitos desafios a de gerir equipas que têm que trabalhar por turnos. Como é que tu estás a ver isto a acontecer? Estão as empresas moçambicanas preparadas para isto? Que suporte é que elas podem ter? O que é que está a acontecer um bocadinho neste espaço do RH que tu estás tão por dentro? Ok. Bom, eu acho que ninguém estava preparado para uma coisa destas. Uma situação desta dimensão, pronto, se calhar uma ou outra, mas não era algo que alguém esperasse. Então, eu tenho falado com alguns clientes e uma das coisas que eu tenho visto na situação de pessoas irem para teletrabalho, nós temos vindo aqui a passar por fases. Primeira fase, líderes muito preocupados porque de repente não estão a ver as suas pessoas a toda a hora e não sabem se as pessoas estão a trabalhar, se não ficaram em casa a ver Netflix, se não ficaram em casa a dormir até mais tarde. Então, as primeiras semanas, o que se assistiu foi a uma inundação brutal de videocalls, porque se estamos em videocall, a pessoa está a trabalhar. Está lá. Mas isso, efetivamente, o que produz nós estamos aqui a fazer muita atividade, mas no final do dia dizemos, olha, tive em 5 calls, passei N horas em frente ao computador e o que é que eu produzi? Não produzimos muito. Então acho que essa foi, e se calhar ainda muitas empresas estão nessa primeira fase, que é um pouco de pânico, como é que eu agora giro as minhas pessoas à distância. E eu acho que essa fase é aqui uma fase transitória das pessoas se adaptarem, porque rapidamente se começa a perceber que esse não é o modelo, e o modelo não pode ser nós estarmos a ver as pessoas a toda hora. Por isso é que eu dizia, a componente de transparência é muito importante, porque se as pessoas entenderem, e eu acho que toda a gente hoje em dia já está a entender o que é que nós estamos a passar, uns mais, outros menos, mas percebe-se a dimensão e percebe-se que está tudo em risco. Uma economia está em risco, as empresas estão em risco, os postos de trabalho estão em risco. Então, cada pessoa tem que pensar como é que eu consigo dar o meu melhor e como é que eu consigo contribuir. Então, se os colaboradores estão em casa, mesmo não estando em videocalls, se tiverem a vestir a camisola, estão a pensar, ok, como é que eu posso, de facto, dar o meu melhor? E aqui o meu conselho tem sido muito mais apostar na qualidade e não tanto na quantidade. Nós adotámos algo na Flow e é algo que nós temos vindo também a propor aos nossos clientes, que é sprints semanais, ou seja, um conjunto de tarefas que são vistos como mais importantes, não é todas as tarefas possíveis e imaginárias, mas coisas que são fundamentais a acontecer. E esse é o foco. Portanto, se nós estivermos focados em algumas prioridades semanalmente e conseguirmos fazer essas, as coisas vão funcionar bem. Eu acho que não é realista pensar que se nós fazíamos 8 horas no trabalho, no escritório, agora conseguimos fazer 8 horas sem distrações em casa. Muitas pessoas têm filhos, temos problemas de internet, estamos a ver neste momento um exemplo disso, dificuldades de conexão, portanto há muitas situações que não permitem que nós consigamos estar as 8 horas completamente focados. Mesmo em videocalls é difícil nós mantermos uma concentração durante muito tempo. Então acho que o conselho é mesmo... Força. Sim. Deixa-me só partilhar contigo. Eu lembro-me depois do meu primeiro dia de trabalho remoto e um bocado isso que tu estás a dizer, não é? De queremos estar juntos, de queremos mostrar que estamos a fazer coisas. Eu acabei o dia, eu não queria falar com ninguém, porque doía-me completamente o maxilar. Nós temos tendência de falar um bocado mais alto aqui a esta distância virtual, mas doía-me completamente o maxilar. Tive que fazer alguns exercícios para conseguir voltar a ter... agilidade. Acredito. Mas eu acho super válida essa partilha daquilo que estás a trazer, porque pronto, estás a trazer várias coisas, estás a trazer o trabalho remoto com esta questão da transparência e da confiança no time, não é? Que precisamos de ter, e alguns touch points, como tu falaste, ou os sprints, ou as tarefas para podermos guiar. Nós também temos feito... Sim, isto. Não, ia só dizer, e acho que o papel do líder é muito mais conseguir acordar com as suas pessoas o que é a tarefa e gerir pela tarefa, ou seja, ok, no final desta semana temos que ter isto completo, e não tanto gerir o horário da pessoa.
Há pessoas que, se calhar, hoje em dia, por terem filhos em casa, conseguem trabalhar melhor à noite e isso está ok. Portanto, fazem uma noitada, depois dormem mais um pouco de manhã. Mas se tiverem acordado que a tarefa vai ser cumprida, eu acho que é aí que o líder também tem que mostrar uma flexibilidade, uma empatia perante a situação dos seus colaboradores. E não simplesmente, não, às 9 tens que começar a estar em frente ao computador, paras para almoçar e às 5 então podes ir à tua vida. Não estamos assim hoje em dia. É necessária uma flexibilidade diferente. E diz-se que muito dificilmente, ou já se começou a ouvir de algumas formas dizer que dificilmente nós voltaremos para o business as usual, não é? Daquilo que foi, porque estamos a adaptar muito rápido e talvez como nunca a estas novas tecnologias. Nós vamos... Ana, estás aí? Vamos aproveitar-te enquanto estás. Agora tentei conectar pelo telefone, talvez funcione melhor. Desafios, muitos desafios mesmo. Sara, se eu pudesse só aqui responder a uma provocação do Pedro Almeida, abraço, acho que ele está lá em Portugal. Eu quando falo em tarefa, para mim tarefa já inclui o resultado, ou seja, tarefa-resultado, para mim é a mesma coisa, mas compreendo que seja diferente. Então, quando eu falo sprints e quando eu falo tarefas, é sempre para concluir algo. Portanto, Pedro, estamos alinhados a falar na mesma coisa. Boa. O que nós não podemos deixar de falar aqui é que há toda, ou pelo menos numa grande parte das empresas, vê-se esta capacidade e esta motivação para levar o negócio para a frente, mas também sabemos que para muitas empresas podem não estar nesta situação e neste momento estão a braços com a particularidade de não conseguirem manter os contratos de trabalho existentes. Por duas vias, seja porque não têm essa sustentabilidade financeira ou não se prepararam. Ana, quero trazer isto à conversa. Isto aqui parece um turning point aqui nesta nossa conversa inspirada pelo Pedro e pela vivência da Flow, mas também temos que ser realistas. Ana, traz-nos aqui, temos ouvido muito falar de suspensão de contratos. O que é isso? O que é possível? O que é que se aplica legalmente numa situação como esta que estamos a viver hoje? Bom, de facto, essa é uma questão que muitas empresas têm colocado, mesmo a nível de escritório. Há muitas empresas que procuram aconselhamento do que podem fazer neste momento para fazer face à situação de emergência, porque em Moçambique podemos dizer que isto ainda está no início, não é? O estado de emergência foi declarado agora em abril, mas nós sabemos que há sempre a possibilidade da situação vir a piorar e nós temos que estender esse estado de emergência. Consequentemente, há muitas empresas que vão ser afetadas a diversos níveis, principalmente a nível financeiro, porque nós sabemos que neste momento, a nível global, nós temos uma grande recessão financeira, que as empresas não estão com a mesma capacidade de produção e também não estão com a mesma rentabilidade. E isso tem uma implicância direta naquilo que é a capacidade deles de manter os postos de trabalho. Noutras jurisdições que já estão um pouco mais avançados e que também já estão muito mais afetados pelo coronavírus, como o caso de Portugal, eles já têm, por exemplo, a medida do layoff. Perdemos a Ana agora. Parece que sim. No momento em que ela ia nos trazer aqui uma questão super interessante, mas vamos tentar recuperar esta conversa assim que ela entrar. Pedro, voltando a ti, ver algumas preocupações, algumas provocações, é verdade, aqui no chat. Há alguma particular que queiras responder? Sim, há aqui uma interessante da Sarah, que é o que é que nós esperamos não voltar a ter em termos de HR. Eu acho que isto também está a ser uma oportunidade para mostrar a verdadeira natureza de algumas empresas e de alguns líderes. E uma das coisas que eu tenho observado é que
se uma empresa anteriormente a esta situação tinha uma cultura forte, se uma empresa tinha uma cultura de proximidade dos seus colaboradores, de preocupação com os seus colaboradores, com o seu desenvolvimento e tudo mais, nesta altura da crise está a tentar procurar soluções criativas para continuar a contar com a sua força de trabalho. Se não tinha essa preocupação, se a preocupação era essencialmente fazer uso das pessoas para conseguir ter o maior lucro possível, são essas empresas também que menos criativas são na procura de soluções e mais reativas são em situações como layoffs e tudo mais. Claro que há empresas que tiveram uma quebra absolutamente estrondosa nas suas receitas. A Flow é um exemplo desses. Parte do nosso trabalho era formações em sala, algo que hoje em dia é proibido. Portanto, também estamos a ter essa quebra. Mas eu acho que a solução não é simplesmente, ou não é somente olhar à força de trabalho e dizer, ok, vamos limpar aqui este número de pessoas, olhar às pessoas como números, mas realmente procurar soluções. E eu tenho visto empresas que também tiveram quebras brutais nos seus rendimentos, ainda a não avançarem para esse tipo de soluções e a procurarem soluções criativas. Então, eu acho que qualquer líder tem a obrigatoriedade de pensar diferente. Os colaboradores também. Os colaboradores também não podem ficar sentados e dizer assim, eu quero continuar a receber o meu ordenado, apesar da minha empresa não estar a ter receitas. E eu acho que a necessidade de ambos em conjunto procurarem soluções é muito forte. Nós temos que pensar, se eu for um colaborador, o que eu estou a fazer hoje está a ajudar a minha empresa a sair desta crise, a reinventar-se, a encontrar novas fontes de rendimento, e há empresas que estão a conseguir fazer isso, têm uma boa proximidade com os colaboradores. Outras, nem tanto. Mas, de facto, eu acho que vamos sair desta crise com uma clareza muito forte onde é que eu estava a trabalhar, se isto está minimamente orientado para os meus valores ou não. Portanto, respondendo à questão da Sara, muitas pessoas vão olhar com olhos diferentes para os seus empregadores pós-crise e pré-crise. E perceber que, se calhar, para muitas era um número. E sendo um número, pronto, depois sujeitamos-nos um pouco às situações. Ok. Há quem nos pergunta aqui também, Pedro, e muito ligado ainda a esta questão, se há alguma coisa que vai mudar e o que é que vai mudar. Eu acho que isto é um bocado da futurologia, mas o que é que tu vês já não volta atrás. Não, há coisas que já são óbvias. Eu falava há pouco com alguns colegas, a Flow está em vários países, Irlanda, Hungria, Portugal, Brasil, então temos muitas escolas, mas também tínhamos muitas viagens para estes sítios. E claramente já está provado que a tecnologia ajuda-nos a ter conversas tão profundas quanto, se calhar, presencialmente. Então acho que há indústrias que claramente vão fazer uma migração para o teletrabalho. Percebe-se que, se calhar, as pessoas até estão a ser mais produtivas em casa do que num escritório. Essa parece-me ser uma óbvia. Acho que a necessidade de viajar para ter uma simples reunião de trabalho vai ser questionada cada vez mais. Portanto, isto são aquelas que, à partida, são muito claras. Acho também que a inteligência artificial vai ganhar aqui um pouco mais de força e muitas tarefas que eram feitas ainda por humanos vão começar a deixar de fazer. Isso pode causar riscos. Então, acho que ainda é um pouco cedo, mas estas são as primeiras 3 grandes tendências que eu estou a ver. Vejo aqui também que a Carla Santos, da Val, olá Carla, no Brasil, e eu estava a falar exatamente do mesmo ponto, que a empresa tem que apoiar, mas o colaborador também tem que contribuir. O colaborador não se pode pôr à parte do processo e dizer, ok, a empresa que me dê e eu simplesmente irei receber. Boa. Não é possível. Não é. Boa intervenção. Nota-se aqui que tem que haver naturalmente uma maior solidariedade entre a base dos colaboradores e a liderança e fazerem com que todos nós conseguimos preservar aquilo que temos, não é? Ou as empresas ou os empregos, mas vai-se viver aqui um pouco à volta disto, enfim, sobrevivendo. Ana, vou aproveitar que estás aqui de volta e voltando aqui a esta nossa questão. Estavas a falar de layoff, o Pedro também falou essa palavra e já no live passado também foi mencionada, mas depois recebemos muitas questões. Quer explicar um bocadinho o que isso é? Sei que estamos longe disso, mas o que é que vês aqui como caminho? Ana? Está difícil.
Está muito difícil para a Ana aqui e ela tem contribuições tão válidas para partilhar aqui com. E eu não consigo ajudar. Naturalmente não conseguimos todos, é por isso que tentamos trazer estas diferentes valências das pessoas. Ana, estás aí, não fala nada, falas tu. Não, bom, eu, pronto, tentando continuar a minha linha de raciocínio, não é? Depois dessas interrupções, eu tentava explicar que noutras jurisdições onde eles têm um maior número de casos de infectados por coronavírus e já prevê uma maior recessão da economia, eles já adotaram medidas, mas essas medidas visam reforçar o setor privado e, de certo modo, também proteger os trabalhadores. Nós temos o exemplo de Portugal, que adotou o regime de layoff, que na verdade permite que os empregadores possam cortar 1/3 do salário dos seus trabalhadores, sem que isso implique a suspensão dos contratos de trabalho. Portanto, os trabalhadores continuam a trabalhar, mas há um corte salarial e os empregadores também têm um certo apoio do sistema de segurança social que entra com uma parte do valor para que eles consigam pagar os trabalhadores. Portanto, isso é de certa forma, não só visa ajudar o setor privado a enfrentar este momento de crise, mas também a proteger os postos de trabalho, porque depois dessa crise, certamente todos nós podemos imaginar que teremos uma grande onda de desemprego. Em Moçambique, ainda não temos algo semelhante. Nós tivemos algumas medidas que foram aprovadas pelo governo, mas que essas medidas não são elucidativas no sentido de o que o setor privado pode fazer para proteger postos de trabalho, não é? Portanto, nessa situação, nós sempre seremos obrigados a recorrer para aquilo que é o regime geral que está previsto na Lei do Trabalho. E nós temos várias possibilidades, dependendo daquilo que é a situação da empresa neste momento. Muitas pessoas, de facto, têm falado da suspensão dos contratos de trabalho e já na semana passada o próprio Ministério do Trabalho emitiu um comunicado em que referiam que mais de 6.000 trabalhadores de Moçambique já estão no regime da suspensão de contrato de trabalhos, que é uma possibilidade que a própria lei dá em situações de calamidade, situações de catástrofe ou situações de emergência, uma situação, por exemplo, nessa situação que nós estamos a viver agora, o empregador pode suspender os contratos de trabalho, portanto, há uma suspensão, o trabalhador não continua a prestar atividade e essa suspensão pode durar 3 meses, segundo aquilo que está previsto na lei, e durante esse período o trabalhador vai receber no primeiro mês 75% do seu salário, no segundo mês 50% do seu salário e no terceiro mês 25% do seu salário. Fim deste prazo, e se a situação se mantiver, as partes podem entrar em acordo que pode implicar a rescisão do contrato de trabalho e o pagamento de uma indemnização. Não sei se respondi a sua questão. Respondeste sim. Claro que há sempre muitas dúvidas em relação a isso, e às vezes as dúvidas maiores são aquelas que aparentemente são mais fáceis de. Quer dizer, surgem, não é? Por exemplo, fechamos a empresa. Legalmente, fechamos, salvo seja, não suspendemos nada, mas passamos para este trabalho remoto. É preciso fazer alguma coisa? O que é preciso fazer? É assim, se passamos para o regime do trabalho remoto, é claro que não é preciso fazer, porque o trabalhador continua a prestar a sua atividade. Portanto, só não está a trabalhar no espaço físico, não é? Mas continua a trabalhar a partir de casa. Eu dei o exemplo da nossa empresa, da nossa organização. A nossa atividade permite-nos trabalhar a partir de casa, portanto, estamos a trabalhar a partir de casa, remotamente. E aí não há nenhuma alteração a ser feita, claramente. Mas nós sabemos que há certas atividades que, pela sua natureza, não é possível trabalhar remotamente, não é possível trabalhar a partir de casa.
E nessas situações é que sempre encontrar um meio termo, é que sempre encontrar um acordo. Ou o empregador pode recorrer para o regime da suspensão de trabalho, da suspensão do contrato de trabalho, ou pode recorrer para outras possibilidades legais também que existem. Por exemplo, se o trabalhador ainda não tiver gozado das suas férias e se o empregador achar que isso diminui os custos, o trabalhador pode entrar em férias. Mas também temos também a possibilidade das férias sem remuneração. É verdade que, pela disposição legal, pela lei, as férias sem remuneração devem sempre ser da iniciativa do trabalhador. Portanto, não pode ser o empregador a entender que o trabalhador deve entrar em férias sem remuneração. O pedido sempre deve partir do trabalhador. E nós sabemos que isso numa situação como essa, isso nunca vai acontecer. Os trabalhadores têm lá as suas despesas, sempre esperam receber a sua remuneração, portanto, nunca por si só vão ter essa iniciativa. Mas como o Pedro dizia, isto é uma situação nova para todos nós, e há que haver uma certa compreensão. Se entrar em férias sem remuneração protege aquilo que é o seu posto de trabalho, é claro que o trabalhador deve ter a flexibilidade de entender que o seu empregador está numa situação de impossibilidade de continuar a pagar-lhe a remuneração e podem claramente, no âmbito daquilo que é a sua liberdade privada, acordar que o trabalhador, durante um determinado período, estará nesse regime de férias sem remuneração e, findo essa crise, ele voltará a trabalhar, e voltará a receber aquilo que é a sua remuneração. Mas sempre há que haver essa compreensão, essa flexibilidade entre as duas partes para que se encontre um meio termo. Acho que mais importante do que estar a receber as remunerações, penso que é manter os postos de trabalho, não é? Portanto, nós temos todas essas possibilidades. Se não existir esse acordo, é claro que sempre o empregador também pode recorrer à rescisão dos contratos de trabalho. E nessas situações sempre terá que pagar uma indemnização que está prevista na lei, que é calculada com base no salário do trabalhador, mas também na sua antiguidade, no seu tempo de serviço. Portanto, temos a suspensão, temos a questão das férias, sempre também podemos recorrer à questão das férias, podemos recorrer à questão da rescisão dos contratos de trabalho. Tudo vai depender daquilo que é a situação da empresa neste momento. Mas claramente, Pedro disse, tem que sempre existir essa flexibilidade entre as duas partes, encontrar-se um meio termo que será benéfico para ambos, não é? Pedro, vou-te chamar aqui, não sendo, obviamente, não sendo a tua especialidade a questão legal, mas por perceber já a natureza das empresas, quão longe as empresas moçambicanas estão de conseguir manter, ou quão perto elas estão, ou como é que vão conseguir manter estes empregos, e isto que a Ana trouxe, como é que isto passa para dentro das organizações? Bom, eu infelizmente não tenho uma visão muito de realidade, porque o tecido empresarial moçambicano é essencialmente PMEs e muitas microempresas. E nós sabemos que uma microempresa tem uma tesouraria menos de um mês. Portanto, nós estamos agora na terceira semana de teletrabalho, de restrições de movimentos e tudo mais, e claramente eu acho que vamos assistir a um acréscimo, a uma subida muito grande de empresas a perderem a sua viabilidade. Empresas morrem na tesouraria, ou seja, quando não têm dinheiro para fazer face aos seus custos, é aí que começam a ter sérios problemas. E eu acho que essa é a realidade da grande maioria das empresas em Moçambique. Então, claramente vamos passar aqui por momentos difíceis, na minha visão, nas próximas semanas. E daí eu dizer que é injusto nós olharmos só para um dos atores nesta situação e pedir soluções a esse ator, seja esse ator governo, sejam os empregadores, sejam os empregados. Eu acho que todos temos que ter muito claro qual é que é o verdadeiro objetivo. E o objetivo é conseguir garantir que as empresas continuam a ter viabilidade agora e no após. Então, se todos nos alinharmos perante isso,
o que é que podemos fazer? Eu estou a ver aqui várias perguntas a aparecerem, que é como garantir que os trabalhadores continuam a ser produtivos, como garantir que as empresas pagam sem ter receitas. Bom, se não houver receitas, vai ficar muito difícil de haver pagamentos, se não houver reservas. E nós sabemos que as reservas das microempresas em Moçambique são muito limitadas. Em Moçambique e em todo o lado, mas aqui os dados que temos é que é menos de um mês. Portanto, estamos numa situação nova e todos têm que se unir em torno desta visão do que é que nós podemos fazer de diferente. Em alguns setores é fácil de ver empresas a mudarem o seu modelo de negócio. Estamos a assistir a tudo o que é restaurante a passar a um takeaway, que é um novo serviço que entregam. Estamos a assistir táxis a passarem para estafetas. São coisas simples, mas que alguém teve a ideia de, olha, se calhar isto vai ajudar a nós fazermos alguma receita. Empresas de roupa a começarem a fazer máscaras. Então, eu acho que cada empresa tem que olhar ao seu negócio, não só o líder, mas junto dos colaboradores, e pensar o que é que nós temos de valor para acrescentar ao mercado. Face a esta nova realidade, o que é que nós podemos dar de novo? Onde é que nós podemos contribuir? E acho até que numa primeira fase nem focar muito na parte do temos que ir vender algo, mas focar mais no como é que nós acrescentamos valor. Se nós acrescentarmos valor, o mercado vai querer dar um valor a isso, vai querer pagar por isso. E por isso, acho que uma das grandes partes eu chamo não ligar o panicómetro, é um fator essencial. Se nós ligamos o panicómetro e vemos as contas bancárias a descer, vemos que há salários para pagar, vemos que isto não vai funcionar, passamos noites sem dormir, não vamos conseguir encontrar soluções. Acima de tudo, tentar manter uma calma, tentar envolver as pessoas na resolução dos problemas. O líder não deve tentar resolver as situações sozinho, não deve tentar ter soluções sem a sua equipa. Muitas vezes são as pessoas no terreno que têm as melhores ideias e que conseguem ver, olha, eu antes tinha esta ideia, nunca ninguém quis ouvir, agora se calhar é a altura das pessoas me ouvirem. Então acho que acima de tudo, eu vi aqui há pouco também alguém escreveu, não vi quem foi, mas é um momento de muita autoconsciencialização. Nós temos que ter mais consciência da situação e responsabilização. Não pensar que a cavalaria vai nos salvar. Ninguém vai salvar ninguém. Os países ricos estão todos abraços com a mesma pandemia. Portanto, o que é que o nosso continente tem de muito bom? A criatividade e o empreendedorismo. E é a altura de fazer isso acontecer. Trazer essas ideias cá para fora. E eu acho que se fizermos isso, claro que não vamos passar sem vítimas, já estamos a vê-las, mas se as vítimas, e quando eu falo de vítimas, falo de empresas e de empregos, se forem aquelas empresas que se calhar até nem estavam a acrescentar tanto valor, pronto, se calhar também é o sistema a corrigir-se a si próprio. Acho que empresas com uma cultura forte, com uma liderança forte, com uma proximidade junto dos colaboradores, vão mais facilmente ultrapassar este momento difícil. E trazes para aqui algo que é super relevante, que tem a ver com esta capacidade de adaptação muito rápida, ou que é necessária neste período, inclusive rever a forma como o negócio está a operar e procurar, dentro desta situação de crise, novas oportunidades para continuar a fazer valer no mercado. Nós temos aqui algumas perguntas que são muito específicas para a Ana e eu acredito que sejam resultado de preocupações que as pessoas estejam a viver no dia a dia. Uma das perguntas tem a ver com não havendo propriamente um regime legal para o trabalho remoto, e isto aqui eu meio que pus esta questão, mas também é uma preocupação minha, mas também aqui de outro espectador, o que é preciso fazer em relação ao Ministério do Trabalho? Precisamos fazer alguma coisa ou não? E a outra questão que eu também queria trazer para aqui, se eu me vejo numa situação em que não vou poder cumprir e sei o que a lei traz ou me permite, quais é que são os primeiros passos para eu ativar estes recursos que tenho neste momento, nomeadamente o artigo 123 do Código de Trabalho? Bom, em relação à questão do trabalho remoto, nós temos que ter em conta que nas medidas que foram aprovadas pelo governo, que visam materializar
o estado de emergência que foi declarado pelo Presidente da República, já existe lá uma limitação em relação ao número de pessoas que podem estar no espaço físico de uma determinada empresa a trabalhar. Estas medidas ou este decreto prevê que dentro da empresa não pode estar lá mais de 1/3 do número total de trabalhadores. Portanto, já há uma limitação. E o que vem lá estipulado também é que deve lá existir só apenas 1/3 do número total de trabalhadores e os membros devem trabalhar em regime de rotação, de 15 a 15 dias. Portanto, existindo essa limitação que é imposta por um decreto, nós daí podemos subentender que certamente teremos que recorrer a outros meios para continuar a prestar o trabalho e para manter o fluxo da atividade. Existindo essa possibilidade, ou sendo uma atividade que permite que a pessoa possa trabalhar remotamente, é claro que nós temos que recorrer a essa via, não é? Porque já existe uma limitação que é imposta pela própria lei. Não podemos ter mais de 1/3 de trabalhadores dentro de um determinado espaço físico, dentro da empresa. Portanto, o que é feito dos outros trabalhadores? A sua atividade permite que eles possam trabalhar a partir de casa, sim. Logo, nós, partindo dessas premissas, nós devemos entender que, sim, deveremos recorrer ao regime do teletrabalho. Nós devemos trabalhar a partir de casa para manter o fluxo da atividade, não é? Embora não tenhamos dentro da lei um regime específico ou uma previsão legal específica sobre o trabalho remoto. E em relação à questão da suspensão de trabalho, nós que temos que ter em conta que nessas situações de suspensão do contrato de trabalho... Penso que perdemos a Ana aqui novamente. Eu tinha uma outra questão para ela ainda, mas também já não temos muito tempo, faltam-nos 15 minutos. Pedro, quando nós tivemos a conversa, temos aqui várias questões sobre engajamento, de manter com a equipa e manter motivada. Eu acho que as pessoas também vão entrando, portanto eu ia-te pedir, tu falaste um bocadinho disto, ia-te pedir para reforçar, mas queria que há muito esta preocupação de, ok, como motivar a minha equipa, mas se eu sou um motivador, e tu trouxeste bem aqui esta questão, como eu auto-me motivar para conseguir dar vazão a isto, porque líderes também são pessoas, tu falaste aqui de não tomar a decisão sozinho, mas o que é preciso mais? Continuas a correr? Continuo. Não, eu acho que isso é essencial. Olhamos para os líderes e dizemos, o meu líder não me está a motivar. Mas, de facto, os líderes também são pessoas e também é necessário aqui uma autodisciplina, uma automotivação. Da minha parte, é muito simples. Tentar manter a rotina que tinha, levantar à mesma hora, fazer o meu exercício. Eu antes corria de manhã, agora a diferença é que faço a corrida ao fim do dia de trabalho, vamos lá, e isso faz a transição do trabalho para o descanso. Mas eu acho que é importante o líder também se cuidar de si, porque o líder pode estar muito preocupado com os outros e a perguntar como é que estão e tudo mais, e quantos dos outros é que perguntam ao líder como é que o líder está, e como é que o líder se está a sentir e como é que tem passado. Então, também ter um pouco de consciência disso, ter consciência que nem todos os dias vão ser iguais, há uns dias que estamos mais preocupados, há uns dias que estamos mais irritados, e ter aqui alguma inteligência emocional para reconhecer as nossas emoções e perceber que tudo isto é passageiro. Haverão dias que nós vamos estar mais em baixo, vai ser passageiro. Haverão dias que vamos estar mais motivados, também vai ser passageiro. Mas, acima de tudo, ter esta consciência. A nível mais prático, algumas dicas que nós temos feito na Flow. Nós arrancávamos sempre a semana de trabalho com uma reunião de toda a empresa, que se chama Monday Morning Meeting, reunião de segunda-feira de manhã, e continuamos a fazer isso virtualmente. Portanto, é o nosso arranque da semana, todas as pessoas se juntam e durante uma hora partilham quais eram as prioridades da semana passada e foram atingidas ou não. E dizem quais são as prioridades da semana seguinte. Isto ajuda a uma interação, a manter aqui alguma proximidade, mas também a nós nos podermos cobrar uns aos outros e dizer, ok, Joana, as tuas prioridades há 3 semanas que não são atingidas, precisas de ajuda?
isto é uma das coisas que nós fazemos. A outra, nós tínhamos algo na empresa que se chama Magic Friday, sexta-feira mágica, em que nós tínhamos voluntários para apresentar algo como uma talk, uma palestra, algo interessante para a empresa. Então continuamos a ter isso também a nível virtual. Portanto, arrancamos a semana com uma reunião de toda a gente, terminamos a semana com uma reunião de toda a gente em que partilhamos algumas ferramentas, algumas ideias, e essencialmente tentar manter aqui alguma normalidade. E depois cada manager, cada gestor está a coordenar a sua equipa direta e está mais próximo deles no dia-a-dia. Acho que esta proximidade do dia-a-dia é importante, para nós também podermos ir vendo os estados anímicos das pessoas. Tal como nós também temos dias bons e dias maus, as nossas pessoas também vão ter dias bons e dias maus. E aqui, estar de olhos bem abertos, ver os sinais. Às vezes as pessoas não vão conseguir dizer o que é que está a perturbar, mas se nós estivermos próximos no dia-a-dia, conseguimos ver. Esta semana houve uma situação engraçada. Uma colega que é sempre muito sorridente, em algumas escolas estava assim com uma cara mais fechada. E foi giro ver os colegas a irem em off perguntar se estava tudo bem, porque a cara estava mais fechada. E ela disse, não, estava tudo bem, mas esta preocupação de uns com os outros, eu acho que também é relevante. Deixa-me só partilhar aqui também o meu partilho. Tu estavas a falar e eu estava aqui a sorrir, porque de facto a cultura nas nossas organizações é muito parecida. O que acontece aqui é trocam os nomes, né? Nós temos um mata-bicho à segunda-feira e geralmente o Lunch and Learn, que é também um tema de aprendizado. E estava a sorrir porque de facto, ainda nestes tempos do corona, nós temos no nosso escritório físico uma varanda, onde acontecem coisas maravilhosas na varanda. Então nós transportamos também para o espaço digital o café na varanda, que é às quintas-feiras, é só uma meia hora e basicamente para falar aquilo que não tem nada a ver com o trabalho ou estarmos mais perto e a observar-nos uns aos outros, não é? Enfim, ou o jornal em tempos de corona, enfim, vamos também fazendo e usando aqui um bocadinho estas técnicas para podermos estar perto e podermos estar a olhar pelos outros neste que tu falaste tão bem, que é esta solidariedade que se está a ver. Ana, eu vou-te dar aqui uns minutinhos para terminares o teu raciocínio antes de irmos às considerações finais, porque já só nos faltam 12 minutos. Havia a questão que respondeste bem, que o decreto presidencial meio que cobre esta questão das burocracias do trabalho remoto, mas ainda tinha ficado a questão de, paralelamente a isso, o que é que eu devo fazer em termos de, por exemplo, com o INSS, e eu até queria saber mais a tua opinião pessoal, visto que estás a lidar também com várias empresas e que estas vêm à preocupação, o que é que nós podemos esperar? Sabendo também que temos um sistema legal tão burocrático, há aqui, olha, perdemos a Ana, novamente. Falo muito. Isso é algo que também nas nossas escolas cada vez mais é comum. Nós estamos no meio de um raciocínio e alguém desaparece. Mas pronto, lá está, temos que ser flexíveis. Pedro, não indo muito para a futurologia, mas o que é que tu achas que seria essencial para o setor privado, sendo nós aqui duas pessoas que estamos em negócios, o que é que seria essencial acontecer a este setor privado? E vou-te só pedir para partilharmos esta pergunta. Ana, não falo mais nada, fala. Terminando o meu raciocínio, acho que é uma pergunta sobre o que deve ser feito para se recorrer a esse regime da suspensão de contratos de trabalho, certo? Sim. Okay. Portanto, o que a lei prevê é que o empregador deve fazer uma comunicação primeiro aos trabalhadores e, em seguida, essas comunicações devem também ser remetidas ao órgão de tutela, que é o Ministério do Trabalho, e também ao sindicato. Ou o sindicato, se existir um sindicato dentro da empresa, o sindicato da empresa, ou ao sindicato do ramo. E é por aí que o próprio Ministério do Trabalho também consegue ter uma noção de quantos trabalhadores estão nessa situação. Acho que inicialmente eu disse que na semana passada o próprio Ministério do Trabalho comunicar que mais de 6.000 trabalhadores já estão em regime de suspensão, porque existe essa obrigatoriedade de comunicar
ao Ministério do Trabalho, ao sindicato, aos próprios trabalhadores, que a empresa vai recorrer à questão da suspensão. Qual era a outra questão? Desculpa. Hum, não, estás-nos a trazer aqui coisas que são importantes, que é para a gente saber, num caso específico, o que é que temos que fazer. Eu queria saber aqui. Essa comunicação, primeiro ao trabalhador, comunicação escrita, não é? E depois também à entidade de tutela, neste caso ao Ministério do Trabalho e também ao órgão sindical, ou ao sindicato da empresa ou ao sindicato do ramo. É Boa. basicamente Ok. Muito. Agora queria uma opinião pessoal de vocês, os dois, e antes de irmos para as considerações finais. Estando vocês muito. Sendo nós parte do setor privado, o que é que. Ou que esforços é que deveriam ser reunidos e que ações deviam ser tomadas, na vossa opinião, naturalmente, para que haja um maior alívio desta situação? Eu não consegui ouvir a pergunta, Sara. Tá, tu ouviste, Ana? sim, ouvi. Então a Ana responde e depois eu já coloco outra vez. Sim. Bom, eu acho que inicialmente, numa das comunicações que foi feita pelo Presidente da República, a quando da declaração do estado de emergência, ele falou em medidas para, não vamos dizer, podemos dizer, o reforço do setor privado. O que acontece, ou a semelhança do que acontece em Portugal, eu acredito que com a evolução desta doença em Moçambique, se nós não conseguirmos conter os números ou os níveis de contágio, certamente que isso vai ter uma implicação negativa muito grande para o setor privado. Acredita-se pelas projeções que a crise que nós vamos enfrentar. Podemos, Ana. Pedro, posso ficar rapidamente aqui com a tua opinião? Então, se eu entendi a questão, é o que é que o setor privado precisa? Sim. Se estamos aqui a falar, nós sabemos que é o nosso público, mas o que é que tu achas que seriam medidas que, de algum modo, possam aliviar esta situação para o setor privado? Okay. E é mesmo a tua opinião. Olhando um bocadinho o que é que tem sido feito noutros países, embora eu acho que isto aqui é um pouco mais difícil, porque nós estamos a falar de um governo que tenha fundos disponíveis para poder dar esse apoio. Mas acho que postergar ou adiar pagamentos de impostos pode ser algo que pode ajudar a tesouraria no curto prazo. Eu acho que tem que ser tudo muito focado na tesouraria no curto prazo, ou seja, como é que pode haver aqui algum apoio. Linhas de crédito para PMEs sem juros pode ser uma outra opção e pode ajudar algumas empresas a passar aqui esta fase, a não eliminar impostos de trabalho, pode ser uma outra solução. Apesar disto tudo, acho que o meu ponto principal é nós não esperarmos, enquanto empresas, enquanto líderes, por essa ajuda, ou seja, nós prepararmos para o pior cenário possível e depois se essa ajuda vier, tanto melhor. Mas, de facto, pensar que não estamos num país que tenha tantos recursos assim, que possa dar um subsídio generalizado à economia. Eu não penso que isso seja possível, como se fala nos Estados Unidos, com trilhões de dólares, como se fala na Europa, com bilhões de euros. Eu acho que aqui será sempre muito, muito diferente. Então, acho que um apoio a nível da banca, de haver uma possibilidade de empréstimos com juros reduzidos ou quase inexistentes, acho que isso pode ser uma forma que pode sem dúvida vir a salvar muitas empresas, muitos postos de trabalho. Um adiar de pagamento de impostos pode também dar uma ajuda, mas será sempre só um adiar. Acima de tudo, o que estamos aqui à procura é de um balão de oxigênio. Eu acho que é isso que muitas empresas estão à procura. Também eu fico feliz de ver de algumas grandes empresas, e vi alguns exemplos aqui na praça, de dizerem, ok, nós vamos, com os fornecedores que nós temos, contratos em vigor, nós vamos pagar adiantado. Ou seja, grandes empresas que têm alguma margem, que têm algumas reservas, estarem também a querer ser parte da solução e a dizer, olha, nós
queremos continuar a ter fornecedores válidos no após-crise. Então, vamos avançar com os pagamentos e eu acho que todos nós temos uma responsabilidade, quem trabalha com fornecedores, de não bloquear os pagamentos, garantir que isto continue a fluir. Obviamente, isto é tudo muito bonito falar, havendo dinheiro e havendo reservas, não havendo, nós temos que, ser muito mais criativos e pensar em soluções diferentes. Mas é um pouco isso, é não esperar que a solução venha de fora. Sim, ela pode vir e há algumas ideias e certamente o governo e as entidades responsáveis estão a olhar para isso, mas não é fácil e nós não podemos pensar que estamos na Europa porque não estamos. Então, a solução vai mesmo ter que vir das empresas, dos colaboradores, do povo, e eu acho que sim, acho que estamos num país que tem um recurso muito forte que é a imaginação. Então, é fazer uso da mesma. Boa, Pedro, muito obrigado por fazeres este sum up e trazeres aqui esta visão, que não é assim tão negativa como tu disseste que tinha. Eu acho que está centrado naquilo que é de valor, naquilo que são as pessoas. Ana Berta, umas últimas considerações finais, estamos a 3 minutos, e também queria que desses, para além das tuas considerações, uma palavrinha para os teus colegas, sejam os colegas de escritório ou da profissão, para motivá-los nesta questão do trabalho remoto também. Ok, pronto. Como eu dizia, eu acho que depois dessa situação toda, nós vamos ter um cenário de crise que provavelmente será pior que a última crise econômica que nós tivemos, segundo aquilo que são as projeções, porque nós não devemos olhar isso só do lado das vidas humanas que estão a ser perdidas neste momento, mas é um mundo todo que está parado, é um mundo todo que não pode se movimentar, é muito trabalho que não pode ser feito, são empresas a fechar. E isto sempre terá um impacto negativo nas nossas vidas, como um todo. E como eu dizia, quando eu falava das medidas de reforço do setor privado, claramente que não estou a pensar no regime de subsídios, não é? Porque nós já sabemos, nós temos um histórico aqui no nosso país, há alguns setores em que o Estado já tentou subsidiar e a coisa não correu muito bem, mas claramente que há várias outras medidas que podem ser tomadas com vista a diminuir o impacto negativo que essa crise terá no setor privado, como a questão, por exemplo, do alívio das dívidas fiscais, das dívidas com o INSS. Portanto, há várias outras medidas que podem ser pensadas a nível do governo para aliviar aquilo que é o encargo que as empresas têm neste momento e que vão ter também depois da crise. Eu quero acreditar também que o Estado moçambicano certamente vai ter que pensar nisso, porque entre ter várias empresas a declararem falência e ter várias pessoas a irem para o desemprego e adotar medidas que certamente constituirão um encargo para o Estado enquanto que tal, mas vão ajudar essa empresa a aliviar aquilo que é o seu fardo e a manter os postos de trabalho. Eu quero acreditar que nós teremos a sensatez de sempre optar pela última via. Em relação pronto, a palavra que me pede aqui para deixar é que nós somos moçambicanos e já enfrentamos várias crises antes disso, e nós somos um povo muito resiliente, não é? E devemos neste momento manter essa resiliência, e devemos neste momento, estamos aqui, por exemplo, a falar da questão da gestão dos recursos humanos, como trabalhadores devemos, nós sabemos que temos as nossas necessidades, mas devemos, neste momento, também ter um espírito de solidariedade, no sentido de procurarmos também entender a outra parte, procurar entender o empregador. Se nós estamos numa situação em que o empregador, por exemplo, deixa de ter a capacidade de pagar os salários e pede-nos para que recorramos, por exemplo, à questão das férias sem vencimento, devemos ter a amabilidade de entender que entre manter o meu posto de trabalho e ir em férias sem vencimento e perder o meu posto de trabalho, é preferível eu entrar neste acordo que é para manter primeiro o meu posto de trabalho, mas também para ajudar o empregador a manter aquilo que é a sua atividade, aquilo que é a sua empresa. Tanto o que eu posso deixar neste momento é que nós devemos entender que estamos a viver uma crise sem precedentes, que isto é uma situação nova para todos nós
e que a solução deve sempre ser encontrada por ambas partes, não é? Nós também sempre queremos ser entendidos, mas também devemos aprender a entender a outra parte. E de resto é aquilo que se tem dito, que nós devemos contribuir, devemos dar a nossa contribuição para que esse vírus não se propague, fazendo aquilo que é a nossa parte, ficando em casa e observando todas as medidas que foram aprovadas pelo governo. Muito obrigada, Ana, pela tua participação e por estas considerações finais. Pedro, um último minuto aqui de consideração final, antes de fecharmos. Sim, eu acho que é olhar as coisas com perspectiva. Há um mês atrás ninguém se via numa situação destas, não sabemos onde é que vamos estar daqui por um mês, portanto, não passar o dia a ler e a ver notícias catastróficas, eu acho que sim, é importante estar informado, mas acima de tudo, olhar para o que é o meu dia-a-dia e o que é que eu posso fazer para ajudar. Então, essa é a minha mensagem essencial, é termos aqui um pouco de perspectiva, da mesma forma como isto chegou com um estrondo, em algum momento isto também vai passar, e a maior parte de nós continuará por cá, as nossas empresas também, e isto é também uma oportunidade para nós refletirmos um pouco como podemos melhorar e eliminar se calhar muitas das coisas que fazíamos que não faziam sentido. Então, tirar o maior partido desta situação é o meu conselho. E olhar um dia de cada vez. Nem todos os dias vão ser bons, também nem todos os dias vão ser maus, mas no final a resiliência vai ser chave, portanto é continuar em frente e vamos todos juntos sair e certamente até ter um período depois de uma força diferente. Muito obrigada aos dois, muito obrigada Pedro, muito obrigada Ana por tirarem aqui esta horita para estarem no Eu Partilho Live da Ideia Lab, a trazerem muito daquilo que é a vossa experiência, o vosso conhecimento e aquilo que têm implementado nos negócios. Ana, muito obrigada também por teres partilhado essa sabedoria toda. Eu nunca percebo, eu posso ler artigos e artigos, mas aquela linguagem dos advogados trava-me meio que sempre, há sempre mil interpretações à volta. E obrigado por trazer também aqui alguma clareza naquilo que é o passo a passo que as pessoas devem ter em considerar, se enfim tiverem que ir para a situação menos feliz ou aquela que a gente espera que menos vão, de terem que diminuir os seus postos de trabalho, enfim, e perder alguns dos seus colaboradores. Ideias que eu quero reter aqui deste encontro. Eu gostei muito quando tu falaste da questão, Pedro, da transparência. Acho que no discurso dos dois falou-se e pensou-se muito, e nesta fala última da Ana Berta, da solidariedade e da aproximação entre a liderança e os colaboradores, para que todos juntos possamos encontrar aqui soluções para salvar os nossos negócios, para salvar os nossos empregos e para que, da próxima vez que a gente fala aqui no live da Ideia Lab, para que a gente possa trazer aqui muitas histórias também de superação. Muito obrigada. Obrigado. E até uma próxima. Até a próxima. Obrigado e obrigado a todos que estiveram a acompanhar. Sim, tivemos imensa gente a acompanhar. Eu ia-vos pedir só para passarem por lá, acho que há perguntas que foram colocadas para um e para o outro, e poderem também continuar a dialogar aqui neste espaço com os empreendedores. Eu fico sempre surpreendida porque é mesmo, acaba por ser sempre muita gente que nos vê. Isto tem sido uma experiência nova para nós, mas fico feliz de estarmos a chegar às pessoas e que isto seja a ser útil para elas também. Obrigada. Boa, obrigado.